Nós estamos hoje com uma palavra de Jesus dita no livro de Mateus para refletirmos. Esta palavra está em Mateus 4:17. É a terceira palavra de Jesus em Mateus que nós estamos examinando. E vamos continuar, são muitas palavras que Jesus falou em Mateus. E a nossa intenção é aproveitar cada uma dessas palavras que Jesus falou para tirar as mensagens que estão nessas palavras, para a nossa vida, para melhorar nosso relacionamento com Deus. Mateus 4:17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, aí está a palavra dele: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Esta é uma palavra de grande significado para a fé cristã, o arrependimento. Tão importante que a gente precisa entender que ela faz parte do nosso contexto de salvação, que é através desse ato de arrepender que nós vamos começando a ser abençoados por Deus. Então, é importante observar que Jesus começou falando sobre arrependimento quando pregou o Evangelho. E a gente encontra aqui que João Batista, como precursor de Jesus, também pregou e começou a falar sobre o arrependimento. Precursor, a grande maioria sabe, mas se porventura alguém não sabe ou não se lembra, precursor é aquele que vai na frente de um certo percurso, em um certo percurso, vai na frente de alguém, anunciando que ele está vindo atrás. Vai na frente de uma caravana, vai na frente de uma missão, vai na frente de uma pessoa. Então, João Batista é o precursor de Jesus. Ele veio antes de Jesus, anunciando que Jesus viria. E ele começou a sua mensagem para os judeus, justamente como está aqui em Mateus, no capítulo 3, verso 1. A palavra de João Batista. O capítulo 3, versículo 1, diz: e naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nós percebemos que a mensagem que Jesus pregou na abertura do seu ministério, quando começou, e que João Batista já havia anunciado, é uma mensagem de arrependimento e dá uma conotação para o arrependimento de preparo para. Como quem diz assim: se prepare, porque está chegando. Se prepare, porque você tem uma mensagem para receber. Se prepare, porque a sua vida vai passar por alguma transformação. Então, essa mensagem de arrependimento é uma mensagem de preparo, uma mensagem de antecedência de ação. E muitas pessoas têm grandíssimas dificuldades de ser crente. Muita dificuldade. Por causa da falta do arrependimento. Porque se a pessoa não se arrepende, como é o sentido da palavra arrepender, ele não tem disposição para servir ao Senhor. Porque arrepender é justamente mudar a direção, mudar de atitude, mudar
os pensamentos. Dá uma guinada nas suas atitudes, nas suas práticas. Quando você se arrepende, você toma uma outra direção. E quando não há arrependimento, e no lugar do arrependimento se coloca remorso, alguma tristeza, nós vamos ver aqui que tristeza faz parte do processo de arrependimento, mas não a tristeza segundo os homens. Então, quando a pessoa não se arrepende, no contexto certo da palavra, fica um crente muito difícil de crescer na fé. Porque se o arrependimento é estar andando para lá e fazer isso aqui, e virar para cá, e começar a andar para cá, isso é arrependimento. Mudou totalmente. Deixou para trás o que antes estava na frente. O que antes era do seu interesse. Deixou para trás. Agora, quando a pessoa não se arrepende, ele, ao invés de tomar a direção e virar, ele vai assim. Ele vai mais ou menos assim, né? Vai andando assim, de lado. Ele não toma totalmente a direção para cá e não rompe totalmente com a direção de cá. Ele fica mais ou menos igual o Eutico, no dia que Paulo estava pregando, ele estava sentado na janela. Quem está na janela está numa divisa, num ponto de transição. Está vendo as coisas que acontecem do lado de lá e as que acontecem do lado de cá. Ele não tem uma decisão única. E aí é um problema sério, porque tem gente que não se converte direito. Ele vai andando para cá, mas pensando no que ele deixou para cá. E aí dá uma dificuldade grande. Tem algumas pessoas que gostam de fazer brincadeirinhas, a Bíblia não diz isso, mas diz que o crente, quando anda de lado, é igual papagaio no arame, né? Vai andando assim, o papagaio anda assim, ele não vira para lado nenhum para fazer assim, ele vai andando assim, ó. Então, quando o crente é assim, é complicado. Ele quer ir para cá, mas ele está com o pensamento para cá. Não rompe. Tem dificuldades. Alguma coisa aqui que lhe entristece, ele já está mesmo de banda, ele segue para cá. Então, o arrependimento é divisor de água na fé cristã. Uma pessoa arrependida do que fez é uma pessoa sarada espiritualmente. É uma pessoa que não traz tristeza, não traz pesar. Irmãos, isso é importantíssimo. Você já imaginou você ter uma cura completa do que você já fez de errado? Não importa. O arrependimento, quando você toma a decisão do errado que fez e toma realmente, faz a decisão, isso é muito importante para nosso crescimento espiritual, para definir. É claro que o que nós fomos, o que nós fizemos de errado na vida, isso nunca vai sair da nossa memória, né? Vai estar sempre presente, mas na maioria das vezes é como um arquivo morto. Existe, mas não influencia mais. Existe, mas é uma memória do passado. Não me causa nenhum ressentimento mais. Não me traz tristeza. Por quê? Porque eu me arrependi. Eu deixei. E a Bíblia é clara em declarar: aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Não é? Aquele que se arrepende. Agora, estou muito arrependido. Deus está para cá. Mas eu estou muito arrependido de ter virado as costas para Deus. Deus está lá.
Mas eu estou tão triste por ter virado as costas para Deus. Mas eu sei que Deus me ama. E mesmo assim, pecador como eu sou, eu canto para Deus. Eu adoro a Deus. Eu contribuo. Eu dou dízimo. Eu sou até obreiro. Mas Deus está para lá. E eu estou caminhando, muito embora falando muita coisa boa para Deus, mas nada de virar as costas para o mundo. Se eu amo tanto a Deus, se eu quero tão adorar a Deus, então por que eu não faço isso? Por que eu não viro a frente para Deus? Se pecado e Deus são coisas opostas. A Bíblia é claro, Tiago foi citado aqui hoje, muito embora não faça parte dos meus apontamentos aqui, hoje, mas Tiago foi muito claro. Ele disse, não sabeis vós, que quem se constitui amigo do mundo, também se torna inimigo de Deus? Isso quer dizer, quem está andando na direção de Deus, do mundo, não pode estar andando na direção de Deus. São direções opostas. Então isso é interessantíssimo, essa palavra que Jesus falou, e a forma como Jesus pregou, a forma como Jesus pregava. Era justamente por isso que alguém foi prender Jesus. Eu não sei se na hora que eles foram pregar, se Jesus estava pregando uma mensagem dessa, na hora que eles foram prender Jesus, mas as pessoas que foram prendê-lo, ficaram olhando o tempo todo, foram com ordem do sumo sacerdote para prender Jesus, e ficaram olhando e ouvindo a mensagem, e eu imagino que eles conversaram com o outro, e aí, nós vamos ou não vamos prender esse homem? Aí um outro deve ter dito assim, rapaz, eu acho que não, porque ninguém falou como este homem fala. Até agora ninguém falou com tanta autoridade como este homem fala. Aí voltaram e disseram para o sumo sacerdote, cadê o Nazareno, vocês foram buscar? Olha, ninguém fala como este homem fala. Este homem tem uma autoridade superior. Então, eu creio que era por causa dessas mensagens. E às vezes a gente lê passando assim por cima, né? Mas olha que profundidade. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, isso quer dizer que arrependimento é uma coisa antecipada ao reino dos céus. É uma ação antecipada. Dá para arrepender depois que morrer? Não dá, não tem como. Dá para alguém interceder por outrem que morreu sem se arrepender do que fez, sem dar sinal, orar por esta pessoa, pedir a Deus que ele seja salvo, mas não se arrependeu? Não tem jeito. Tem que ouvir a mensagem, tem que tomar atitude quando ouve. Agora imagine, João, Jesus, falando sobre arrependimento, para começar seus sermões, suas ministrações. Agora vem Pedro. Pedro é depois de Jesus. Quando Pedro começou a pregar, Pedro, após o Pentecostes, começou a sua pregação com arrependimento. Atos, capítulo 2, versículos 37. E ouvindo eles isto, os judeus, quando ouviram as explicações de Pedro sobre o dia de Pentecostes, que eles chegaram correndo lá no cenáculo e viram aquele povo, cerca de 120, mais ou menos a quantidade tem aqui. Aqui tem mais ou menos 120 pessoas. Então Pedro, quando viu aquele povo todo indagando sobre o que estava acontecendo, Pedro deu uma explicação. Uma explicação fundamentada no Velho Testamento, sobre o que era aquilo. Falou sobre Jesus e sobre tudo. Aí eles disseram, irmãos,
Que devemos fazer agora? Que devemos fazer? Aí Pedro respondeu: e ouvindo eles isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos e seja cada um batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu fico às vezes impressionado como que nós humanos temos facilidade de criar doutrinas novas em cima de um texto que não está trazendo doutrinas novas. Está enfocando uma ação que precisa ser tomada. Nesse texto aqui, que fala sobre arrependimento, o foco é arrependimento. Você não há de ver que teve um grupo que está funcionando aí, que criou uma doutrina através de um profeta norte-americano que achou guarida em alguns corações aqui no Brasil, especialmente na região centro-oeste, mais especialmente ainda na capital do estado de Goiás, lá por volta dos anos de 1960, 1970, esse senhor soltou umas apostilas e uma pregação nesse texto aqui, mas deixou de explorar o que é mais importante no texto aqui, é o arrependimento. Mas sabe o que ele foi explorar? Em cima de que ele fez toda a fundamentação da denominação dele? Nessa parte aqui: sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Pronto. Fundamentou, e está aí hoje um grupo que não é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É batizado em nome de Jesus. Não é isso que o texto está falando. O texto aqui não está falando sobre questão de nome de quem que você vai ser batizado. Até mesmo que, se você quiser tirar alguma dúvida nisso aqui, vale a pena. Mas quando você vai estudar sobre isso aqui, ser batizado em nome de Jesus, você vai chegar a uma conclusão clara através de pessoas que, pelo menos, sabem muito mais do que eu, e que eu creio que, pela humildade que eu conheço de vocês, vocês também admitem que não sabem tudo, e que essas pessoas que são teólogas e que são estudantes da Bíblia e que são fundamentadas no conhecimento das línguas originais, elas têm alguma coisa a nos ensinar. E sabe o que essas pessoas ensinam, na verdade, sobre o que é que esse texto batizar em nome de Jesus quer dizer? Batizar na autoridade que Jesus deu para batizar. Batizar do jeito que Jesus mandou. Fazer uma coisa em nome de alguém é fazê-la do jeito que o dono do nome faria. Pronto. Mas não, a pessoa deixa o fundamento principal do texto, que é sobre arrependimento, e cria uma doutrina em cima de um versículo. E daí, meu irmão, começa a fazer separações, divisões, e mais uma denominação surge em cima de um texto que não é isso que ele quer dizer. Batizar em nome de Jesus é batizar de acordo com como Jesus falou e como Jesus batizaria se ele fosse batizar, que ele mesmo não batizou ninguém. A Bíblia diz que ele não batizou, mas apenas seus discípulos. Mas ele disse: ide, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é claro. Então, o que é importante aqui? Arrependei-vos. Arrependei-vos para que seja perdoado os vossos pecados
e vocês também recebam o Espírito Santo, assim como estes 120 estão recebendo. Era isso que o texto está dizendo. Mas, irmãos, isso é tão complicado, porque o mundo o mundo que eu falo aqui, não o mundo físico, mas o mundo dos prazeres. O mundo que o diabo mostrou para Jesus, né? O mundo que o diabo mostrou para Jesus, que nós vimos na terça-feira passada, os reinos do mundo, tudo isso te darei, se prostrado me adorardes. O mundo é realmente enganador. E às vezes por isso fica difícil tomar a decisão, porque ser evangélico sem arrependimento, e aí as pessoas começam a mudar o rótulo, Você é protestante? Não, eu sou evangélico. Eu sou evangélico. E aí tem aqueles que gostam mais ainda de amenizar as coisas, diz, não, eu não sou evangélico, eu sou gospel. Porque a palavra gospel também é ligada a evangelho, mas não é tão comprometedora. E por isso a gente vai perdendo muito da qualidade. Simplesmente por quê? Porque não quis se arrepender. Não quis virar as costas. Arrepender? Ah, meu Deus. Arrepender é uma coisa muito séria. Muito séria. Quem é definido arrependido, pode, se uma pessoa era alcoólatra, não suportava ver uma espuma subindo num copo e derramando. Ah, eu não aguento isso. Ah, eu não aguento. Ué, então você não se arrependeu. Porque quem se arrependeu mesmo e virou as costas para isso, está definido completamente e claramente diz, não, eu era daí, mas eu já saí daí. Antigamente eu fazia isso, mas agora eu me arrependi. Então é definido. Tem crente que se arrepende de ser alcoólatra, mas passa longe de um bar, com medo de sentir o cheiro e voltar. Então é porque não está ainda com esse arrependimento curtido. Esse arrependimento ainda está muito superficial. Coisa de novo convertido. Por isso que o novo convertido precisa ser pego pela mão, acompanhado, até ele criar anticorpos suficientes para não confundir arrependimento com apenas uma mudança de direção, mas depois eu viro para cá de novo. É muito importante que a gente realmente valorize o arrependimento. O processo da salvação começa com a conversão, que é o ato de se arrepender. A palavra conversão tem um sentido de arrepender, porque converter ou fazer conversão é a mesma coisa que girar. É a mesma coisa que retornar. Você vai e faz uma conversão à direita. Você gira para a direita, né? A diferença de conversão para apenas de arrependimento para uma conversão é que às vezes a conversão você pode ir desse lado aqui e faz uma conversão à direita, você vira à direita e começa a ir para esse aqui. Então não é propriamente uma conversão completa, porque você apenas girou 90 graus. Você não tomou uma direção completa para cá. Por isso não é caracterizado como um arrependimento. Mas a conversão faz parte do processo de arrependimento. Você começa a se converter quando você começa a tomar direções erradas, deixar direções erradas e tomar o oposto daquelas direções. Isso faz parte da conversão. É pela influência do Espírito Santo
que o errado se arrepende e começa a andar em outra direção. Sabia, irmãos, que quem nos ajuda a nos converter e voltar para Jesus é o Espírito Santo? É o Espírito Santo que age. Olha João 16, 7. Como é importante. Todavia digo-vos a verdade, Jesus falando, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. 16:8. E quando ele, o Consolador, vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. O arrependimento é resultado de um convencimento. O perigo é ficar só no convencimento. Eu estava andando para cá, foi onde eu marquei primeiro, para Deus, mas eu estou convencido, eu estou certo que eu posso andar para cá de novo para o mal, ou eu estou convencido que Deus está para cá, mas eu estou andando para cá, mas eu estou convencido. As pessoas ficam convencidas, Deus é bom. Eu estou certo que Deus é maravilhoso. Eu estou convencido que não há Deus maior do que o Deus Criador dos céus e da terra. É só um convencimento, mas nada de se converter. O Espírito Santo nos convence que nós precisamos tomar uma decisão. Olha só, quantos diagnósticos eu preciso ter que estou com um problema na coluna para ser curado da coluna? Quantos diagnósticos vão me curar? Quantos diagnósticos vão curar a minha coluna? Pode falar, eu creio que vocês sabem. Nenhum diagnóstico cura. Porque o diagnóstico não é para curar. O diagnóstico é para mostrar que você está com o problema. E apontar onde está a solução do seu problema. Olha, você está com problema na coluna. Mas tem jeito, viu? Você pode fazer isso. Inclusive tem até uns remédios que restauram e tal. Ah, é mesmo. Realmente, eu estou com a dor na coluna. E daí? Acho que eu vou em outro médico. Outro diagnóstico. Realmente, sua coluna está com problema. E já é problema declarado. Bico de papagaio. Ai, que dor. Ai, que sofrimento. Já fui em não sei quantos médicos, mas não consigo me curar. Irmão, diagnóstico não cura. Então é importante observar que o Espírito nos convence de que precisamos arrepender-nos, de que precisamos tomar uma atitude. E aí, quando a gente toma a atitude pelo convencimento do Espírito, nós vamos nos converter. Porque o Espírito jamais vai dizer, Deus está para cá, você está andando para cá, mas você pode continuar andando para cá mesmo, você é uma pessoa livre. Deus lá no final, Deus está em todo lugar, o mundo é redondo. Se você continuar andando para lá toda a vida, você vai chegar aqui. Porque o mundo é redondo, você vai dar a volta por baixo e vai sair lá. Pode continuar, essa mensagem não é do Espírito. O Espírito vai dizer, Deus é para cá, sabe o que você tem que fazer? Está convencido que está andando no caminho errado? Vira as costas para lá e a frente para Deus. É isso que o Espírito faz. Existe uma parábola
de Jesus, que traz um ensinamento muito bom para quem quer crescer. Você diz, pastor, já sei qual a palavra que o senhor vai falar. Eu creio que você sabe mesmo. Pelo tempo que eu conheço vocês, e pelo conhecimento que eu tenho do interesse que vocês têm pela Bíblia, eu imagino que vocês já descobriram qual é a palavra que eu quero falar, que se encaixa perfeitamente no arrependimento, que é a palavra do filho pródigo. Aqui tem muita coisa que a gente pode aprender sobre arrependimento. Vamos ler um pouquinho dessa parábola? Só uns 4 versículos. Começar do meio, porque você já conhece a história. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. Ninguém lhe dava nada. E tornando em si, olha o convencimento, tornando em si, caindo em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome. Ele se lembrou do pai, se lembrou que a coisa lá na casa do pai continuava na mesma fartura que ele deixou, mas ele em seguida tomou a decisão. Ele ensaiou o que tinha que fazer. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Observaram? O jovem percebeu sua situação. Ele percebeu que estava realmente abandonado. Percebeu o que ele perdeu. Mas o que ele fez? Percebeu sua situação, virou as costas para os porcos e tomou a direção da casa do pai. Tomou a direção da casa do pai. Como ele estava? Por uma analogia própria do conhecimento que nós temos, dificilmente alguém trabalha num chiqueiro e não pega um cheirinho de porco. Complicado. Quem trabalha no chiqueiro de bode, pega cheiro de bode. Quem trabalha em gado, pega cheiro de gado. Quem trabalha em baia de cavalo, pega cheiro de cavalo. Porque o seu corpo fica impregnado de tanto ele estar junto com aquilo. E o rapaz trabalhava com porcos, segundo a palavra de Jesus. E ele tomou a decisão de voltar para a casa do pai. Irmão, ele não disse assim: vou primeiro me arrumar, vou comprar uma roupa nova, para depois eu voltar para meu pai. Sabe que tem gente que a gente convida ele para ser crente e ele diz: eu não posso. Eu primeiro tenho que deixar muita coisa para depois eu ser crente. É um errado isso aí. Ele tem que ser crente para deixar o erro. Ele tem que se converter para deixar o erro. Mas ele quer primeiro se preparar. E ainda se justifica assim: porque eu sou uma pessoa que quando eu quero fazer uma coisa, eu vou fazer bem feita. Oh, mas meu Deus do céu, o que adianta ser uma pessoa que quer fazer a coisa, quando eu pego para fazer, eu faço certo, só que nunca começa a fazer. O que adianta? É melhor um aleijado que está andando aos poucos para cá, do que um perfeito que não quer sair do lugar. É melhor um que vai se rastejando, do que um que tem condição de fazer perfeito, mas não faz. Então essa é uma questão séria. O jovem foi do jeito que estava, tomou a decisão. Agora teve uma coisa que eu imagino que ele não fez. Eu até botei aqui. O jovem não levou um leitãozinho debaixo do braço para a casa do pai. Isso ele não levou. Ele olhou aquela tanto de porco, era porca parida, era porco de todo jeito, que ele estava no meio de um criador de porcos. E porco era rejeitável pelo pai dele, que era um judeu autêntico, que Jesus botou na parábola.
Mas ele não ficou, ele não pegou um leitãozinho, um filhotinho de porco e disse, mas vou levar esse aqui para eu dar para o papai. Não, ele não fez isso. É por isso que muita gente tem problema. Tem gente que quer ser crente, mas não quer deixar os problemas do mundo. É comum você ver pessoas que quer ser crente, mas fica inventando coisa. Não, eu bebo socialmente. Bebo socialmente. Quando vai um amigo. Umas vezes lá onde eu servia ali, setor militar, quando eu morava lá, um amigo foi lá me visitar. Eu acho que ele esperava que eu ia recebê-lo com aquele carrinho. Tem uns carrinhos de bebida, né? O pessoal que gosta da situação. Os carrinhos de bebida tem todo tipo de uísque, todo tipo ali. E quando você vai, um amigo seu, você vai com aquele carrinho e ele escolhe o que quer beber, aqueles vinhos de não sei quantos anos de curtido, vinhos com nomes, não tem nenhum um vinho com nome de cidade baiana. É só nome francês, nomes bem longe daqui. E de muitos anos. Aí ele foi lá em casa. Aí saiu um cafezinho. Quando foi no outro dia que chegou lá no refeitório, ele falou para um colega meu e dele, na fila para o almoço. Fui na casa do Dernival. Pensei que eu estava numa igreja. Não saiu nenhuma, meu irmão. Eu pensei que ia sair uma daquelas que a gente está acostumado, não saiu nada. Por quê? Na minha casa não tinha bebida nenhuma, bebida alcoólica, não podia sair, não tinha. Então tem gente que se converte, mas diz assim, não, eu me converti, eu sou crente, mas eu tenho na minha geladeira umazinha para dar para o meu amigo. Porque eu gosto de tratar bem os meus amigos. Ora, tá. Se você é meu amigo e quer ser tratado bem, eu vou te tratar como eu vivo na minha casa. Melhor do que na minha casa, não. Porque a Bíblia diz que é para amar o meu próximo como a mim mesmo. Então tem gente que tem essa história. Aí vem a mudança de alguns que não querem ser evangélicos. Evangélico não aceita, mas gospel aceita. E aí começa a criar moda. Cerveja, para mim tem que ser gospel. Cerveja gospel. É uma cerveja sem álcool. E ainda quer convencer que está certo. Não, pastor, o problema é o álcool, né? A Bíblia diz bebidas fermentadas, não sei o quê, mas cerveja que não tem álcool não faz mal nenhum. Isso é crente que não se converte, ele fica andando no cordão, no arame, com um pouquinho cá, um pouquinho para lá, mas nada de se converter. Isso é um problema sério. Por causa disso, nós perdemos a qualidade de salgar. Por causa disso, muitas pessoas que deviam salgar, não salgam. E isso é um problema sério. Problema sério. Porque quando você deixa de salgar, tem mais na frente alguma coisa que eu vou deixar para falar no dia. O que Jesus disse que o sal que não salga, o que acontece com ele? Não vamos adiantar não, porque eu tenho até 31 de dezembro, se Deus me der vida e saúde, para terminar esse assunto. Vamos devagar. Mas a verdade é que eu não posso me converter levando umas coisas do mundo. Não posso. No meu tempo, irmão, a coisa era bem mais difícil, viu? Porque hoje a gente não... Nós estamos hoje numa época em que as pessoas têm esclarecimento, nós temos que respeitar a decisão das pessoas. Mas na minha época, a crítica era realmente difícil. Sabe uns chaveiros? Tinha uns chaveiros que tinha um pé de coelho no chaveiro. Não sei se vocês lembram dele, um pezinho de pelo cabeludo aqui, ó, no chaveiro.
Você acredita que no meu tempo, se um pastor te visse com um chaveiro daquele, ele te disciplinava? Crente com pé de coelho. Se você tinha uma fazenda e você botava uma ferradura de cavalo no batente da sua porteira, o pastor te disciplinava. Se você era uma mulher que gostava de fazer sua casa bonita, ornamentada, e você tinha um elefante branco com as costas viradas para a porta, o pastor te disciplinava. Aí você diz, mas o que tem a ver isso? Irmão, esses símbolos todos são símbolos de quem que a gente virou as costas para eles. São símbolos que significam. Então, a questão do converter é realmente sério. Então, eu dou graças a Deus que o Espírito Santo vai além das cercas que os homens colocam. Eu já falei aqui que eu fui batizado com o Espírito Santo, vestido com uma camisa de Elvis Presley. Eu já falei aqui. Quando eu tinha 16 anos de idade. Na crista da onda. E eu fui batizado com aquela camisa. E ela molhou de suor que ficou colada no corpo, porque foram lá me acordar das línguas estranhas, porque o culto já tinha terminado e o porteiro queria ir embora e eu não parava e não saía do lugar. Mas, depois que eu fui batizado, eu não apeguei aquela camisa. Com esta fui batizado com o Espírito Santo, com esta morrerei. Não, meu irmão, nunca mais vesti aquela camisa, porque eu sei a vergonha que eu passei para poder o diácono deixar eu entrar na igreja, para receber. Agora, hoje não tem mais essas coisas. Você vê crente aí, 4, 5 pés de coelho pendurado em tudo quanto é chave do carro, é pé de cabra, é ferradura, é tudo, é tanta coisa. Vai na Bahia, volta com o retrovisor interno do carro cheio de fitinha de tudo quanto é cor. E eu entro no carro de um crente desse, eu não falo nada. Ué, eu sento lá. Eu não vou falar nada, porque eu vivo numa época em que você tem que respeitar a escolha das pessoas. Agora, é uma coisa que eu não posso negar. Quando chega a hora de falar, eu falo abertamente. Falo abertamente. Meu irmão, se tu te converteu, deixa os patuás do mundo para lá. Porque todo o nosso corpo, alma e espírito precisa ser santificado. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Olha que coisa interessante, tão claro de entender. E é tão bom quando a gente tem a simplicidade de falar as coisas de Deus de forma clara como elas são, simples como elas são. É bom demais. É melhor do que ficar fazendo tratados teológicos, discussões teológicas que não acabam nunca, confrontos teológicos que não trazem resultado nenhum. Mas falar o que o povo entende é muito importante. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, verso 9 e 10. Paulo falando, pelo Espírito de Deus, agora folgo, não porque foste contristados, mas porque foste contristados para arrependimento, pois foste contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma,
Porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Irmão, se você ficar triste, não fica decepcionado porque você está triste. Eu fui na igreja. Meu Deus, nunca mais eu vou naquela igreja da 30. Eu fui lá, mas o pastor falou tanta coisa e foi me dando uma tristeza. Quanto mais o pastor falava, mais eu entristecia. O pastor começou a falar e esse pastor começou a enfiar a pá na minha vida e virar tudo que estava acomodado lá no cantinho, coisa que ninguém tinha me falado até hoje, estava guardadinho lá. Eu estava tão tranquilo, passando de segunda a sexta com a minha esposa, e sexta e sábado e domingo passando com a outra. Já estava no meu currículo, isso fazia tempo. Alguém pensando, hein? Alguém pensando, não estou dizendo que era eu não, alguém pensando. E aí eu fui lá naquela igreja, e não é que o pastor meteu uma pá na minha vida, e agora eu fiquei com uma tristeza terrível, que eu não sei agora se eu vou para outra ou se eu vou para a primeira. Estou muito triste, por isso eu não vou mais para aquela igreja. Aí aparece uma outra igreja, um outro grupo, que é o que muitos têm. Venha como está, não importe como veio, fique como veio. É essa que eu quero. E aí está assim. Evangelho que não exige arrependimento não é o evangelho de salvação. Não é. E entristecimento produz arrependimento. O entristecimento, segundo o mundo, não produz arrependimento. É uma tristeza que leva à morte. Mas o entristecimento, segundo Deus, que é que Paulo está falando aqui, produz arrependimento, porque você fica triste com sua situação e começa a pensar, será que tem jeito para mim? É como quem recebe um diagnóstico de uma enfermidade grave, fica triste, não tenha dúvida. A gente tem a estabilidade que tiver, mas quando o médico diz assim, está sozinho, veio sozinho, vai voltar dirigindo, aí você já começa a ficar pensando, meu Deus, o que será que eu tenho? E quando a coisa é muito grave, ele chama um filho, ou chama a esposa, ou o esposo, e diz, eu não falei com ele para não assustar, mas ele está com câncer número 6 já. E a tabela é só até 5. Ele está com 6. Quer dizer que já está com metástase, já está com tudo, já passou do limite. E tem mais. No máximo 6 meses de vida. Eita, isso é difícil para você ouvir. Causa tristeza. Mas não vai desesperar, vai procurar saber se tem jeito. Aí o médico diz, é difícil, mas dá para a gente prolongar aí, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Tem dinheiro? Você diz, não, dinheiro não tem não, mas eu vendo carro, vendo tudo, mas eu vou em frente. A pessoa, quando recebe uma notícia ruim, toma decisão, não adianta ficar triste e não tomar decisão. Então, arrependimento, segundo Deus, é para a vida eterna. O rapaz olhou os porcos comendo, e os porcos comiam com a guludice terrível, porque o bicho guloso para comer é pouco. E ele com a fome, e o texto da parábola diz que ninguém lhe dava nada. Ele ficou triste. Mas na sua tristeza, ele lembrou da casa do Pai. Irmão, a nossa tristeza é para lembrar que Jesus nos ama, que Ele nos restaura, que Ele nos cura, que Ele não nos joga fora por causa dos nossos erros, que Ele nos abraça como nós tivermos, que Ele nos recebe cheirando a porcos, Ele nos abraça, e Ele troca a nossa roupa e nos dá nova restauração de vida. É isso que nós estamos aqui, por isso, meu irmão, por isso.
Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe esta igreja, Deus abençoe este culto, Deus abençoe os irmãos que estão acompanhando essa série de estudos, que a gente possa melhorar. A gente possa melhorar. Aí você diz, pastor, mas esse negócio de série de estudo, se o senhor soubesse, eu sou tão decepcionado com isso. O senhor sabe, pastor, que eu não... Isso eu estou parafraseando alguém. Não sei se esse alguém veio hoje. É alguém que não veio hoje. Eu estou parafraseando essa pessoa que não veio. O senhor sabe, pastor, que eu não lembro mais nenhuma palavra da primeira série que o senhor fez há não sei quantos anos. Negócio de série de estudo não adianta nada. Para dizer a verdade, pastor, eu não me lembro mais nem da... Essa é a terceira, nem da primeira mensagem dessa série, não me lembro mais, pastor. Sim, e daí? Quer dizer, porque você não se lembra, não surte efeito na sua vida? O que você comeu no dia 1º de janeiro de 2015? No almoço. 1º de janeiro de 2015, Walter Lúcio. Comeu o que lá no navio? Sei lá. Eu não sei o que eu comi há 3 anos atrás, não sei. Mas uma coisa eu posso te garantir. Aquela comida me ajudou a chegar aqui. Pronto. Se eu me lembro ou não, o resultado dela me fez chegar aqui. Então é isso que você tem que fazer. Melhorando sempre a cada dia, sem precisar fazer de sua cabeça um computador que lembra de tudo que falou. Não, não existe isso. A gente melhora pela prática do que ouve. Jesus disse, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, é como quem edifica uma casa na rocha. Deus nos abençoe, Deus nos faça progredir sempre, pela sua graça e pela sua bondade.